Mais notícias chegando com o cara da máscara. Ela foi condenada a 10 anos de prisão, perdeu o mandato e ainda terá que pagar uma multa milionária de 2 milhões de reais. Carla Zambelli, deputada federal pelo Partido Liberal de São Paulo, virou notícia mais uma vez e não exatamente por algo positivo. A decisão partiu do Supremo Tribunal Federal e muitos já estão chamando isso de uma clara mensagem da corte para outros parlamentares bolsonaristas. Mas será mesmo? Ou estamos diante de um recado maior envolvendo instituições, poderes e até os limites da democracia? O caso específico que levou à condenação da deputada está relacionado a uma invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, CNJ. Segundo as investigações, ela teria encomendado a ação ao hacker Walter Delgatti, que inseriu no sistema uma ordem de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, sim, o próprio relator do caso, e também um bloqueio de bens no nome dele. Uma brincadeira pesada? Uma provocação digital? Ou um crime grave com consequências reais? A sentença dura causou impacto imediato. 10 anos de cadeia, perda do cargo e uma multa altíssima. Alguns juristas defendem que houve proporcionalidade na punição. Outros, porém, questionam se o julgamento foi realmente isento ou se há uma espécie de caça às bruxas em andamento. O fato é que essa não é a primeira vez que uma parlamentar bolsonarista enfrenta uma medida tão severa. Daniel Silveira, por exemplo, pegou pena semelhante por defender publicamente o AI-5. E agora, Carla Zambelli entra nesse grupo. Mas vamos voltar ao caso. O que exatamente aconteceu? O hacker Walter Delgatti assumiu a autoria da invasão e disse que era para mostrar que o sistema poderia ser acessado. Ele chegou até a incluir frases ridículas no documento como "Eu, Alexandre de Moraes Todo-Poderoso, me prendo a mim mesmo". Era óbvio que aquilo era uma provocação, quase um teste de vulnerabilidade feito de forma amadora e irresponsável. Só que ao invés de simplesmente arquivar o caso ou aplicar uma punição proporcional, o STF decidiu endurecer o tom. Gente, entrou no sistema do Supremo, está público desde as 11 da manhã, tanto o voto do ministro Alexandre de Moraes no caso do Alexandre Ramagem, como no caso da deputada Carla Zambelli. E aí, só trazendo aqui para vocês o resumo, o ministro Alexandre de Moraes vota pela condenação da deputada Carla Zambelli por crime de falsidade ideológica, pagamento de indenização de 2 milhões de reais, perda do mandato com comunicação após o trânsito em julgado à mesa da Câmara dos Deputados. Agora surge outra questão. Será que essa decisão do Supremo vai intimidar outros deputados? Ou, ao contrário, vai incendiar ainda mais o conflito entre o Judiciário e o Legislativo? Porque, ao mesmo tempo em que condenava Carla Zambelli, o STF também reverteu uma decisão da Câmara dos Deputados sobre o caso Alexandre Ramagem. Outro parlamentar ligado ao ex-presidente Bolsonaro. 3 ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram anular uma votação feita por 315 deputados eleitos democraticamente. E aí, qual é a instância mais legítima? A do povo ou a dos togados? Essa decisão do Supremo gerou críticas até dentro do próprio Congresso. Um deputado chegou a dizer que quando 3 homens podem anular o voto de 315, o problema não é apenas jurídico, mas moral e institucional. Seria esse um sinal de que o STF está atuando acima das leis e das instituições? E se for verdade, onde isso pode nos levar? Falando em Ramagem, o caso continua ganhando contornos dramáticos. Ele responde por 5 crimes, incluindo tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ou seja, golpe de Estado. Mas a Câmara havia decidido suspender parte dessas acusações, baseada no artigo 53 da Constituição Federal, que protege parlamentares de certas ações penais enquanto estão em exercício do mandato. O Supremo, porém, ignorou isso e manteve a ação penal contra Ramagem, argumentando que ele estaria no núcleo principal do esquema. E aqui entra uma crítica importante. Como separar judicialmente um crime político de um crime comum? Se todos os delitos estão interligados, como fatiar a denúncia e julgar uns e não outros? É possível tratar um crime de organização criminosa de forma isolada, sem considerar o contexto geral da acusação? Juristas têm dúvidas. E a sensação de que o Supremo Tribunal Federal está moldando o processo conforme sua conveniência só aumenta. Enquanto isso, o cenário internacional também se agita. Os Estados Unidos anunciaram que podem classificar facções criminosas brasileiras como grupos terroristas. Isso inclui o Primeiro Comando da Capital, PCC, e o Comando Vermelho. O governo brasileiro, por sua vez, se opôs formalmente à medida. Argumenta que essas organizações são sim criminosas, mas não se enquadram como terroristas.
Só que, segundo analistas americanos, se o Brasil continuar negando essa classificação, autoridades brasileiras podem ser enquadradas como cúmplices de terrorismo. Será que o governo está subestimando o risco real dessas facções? As cidades inteiras sob domínio do medo, onde comerciantes são obrigados a pagar aluguel aos traficantes para não terem suas lojas queimadas. Condomínios são cobrados para não sofrer invasões. Um dono de padaria foi executado por se recusar a pagar. Isso é terrorismo ou não é? E falando em terrorismo, o mundo assistiu perplexo a uma operação surpresa dos Estados Unidos na Venezuela. Agentes americanos resgataram 5 opositores do ditador Nicolás Maduro que estavam refugiados na embaixada da Argentina sob custódia do Brasil. O Itamaraty tentou justificar dizendo que mantinha conversas constantes com o regime venezuelano, mas não explicou como os americanos conseguiram entrar e sair sem serem detectados. Asilados venezuelanos na embaixada argentina, custodiada pelo Brasil, foram resgatados pelos americanos. O Itamaraty, desonrado por Mauro Vieira, lança uma nota vergonhosa, dizendo que cotidianamente falava com o governo do Maduro, com o ditador, para resolver a situação. Se falava cotidianamente, como não percebeu que os Estados Unidos fez a operação para levá-los de lá? Se der uma tartaruga para o Mauro Vieira cuidar, ela foge! Asilados venezuelanos na embaixada argentina, custodiada pelo Brasil, foram resgatados pelos americanos e estão nos Estados Unidos já? Isso é um verdadeiro vexame. Vou contar a história rapidinho aqui. Deputado Ricardo Salles, membros da campanha da Maria Corina Machado, chefe de campanha, e outros 5 integrantes da campanha dela foram para a embaixada argentina em março do ano passado. No final daquele mês, Javier Milei concedeu asilo político, deputado Zucco, para aqueles perseguidos políticos do regime do Maduro. 1º de agosto, o Brasil assume a embaixada argentina porque a Argentina não reconhece o Maduro e passa a custodiar aquele local e, portanto, tomar conta, deputado Rodrigo, tomar conta daqueles asilados de direito, mas não de fato, porque não conseguiam mais ir à Argentina. Desde então, deputado Marco Feliciano, aqueles venezuelanos estavam na embaixada argentina sob custódia do Brasil. Há mais de 150 dias sem energia elétrica. O gerador que tinham fundiu e o regime do Maduro não deixava nem o técnico entrar e o Brasil não fazia nada para ajudar. 1.000 litros de água por semana, deputado senador Zé Medeiros. 1.000 litros de água por semana. Era pior do que a situação no cárcere. Estavam sob cárcere privado e sob a custódia do Brasil. Pois bem, ontem o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, tuita que esses asilados políticos perseguidos do Maduro, sob responsabilidade e custódia do Brasil, já estavam em solo americano e tinham sido levados de dentro da embaixada argentina, não se sabe ainda como, para o território americano. Mas que vergonha! Se der uma tartaruga para o Mauro Vieira cuidar, ela foge. E ele só se dá conta uma semana depois, eu acho, Marcon, porque fontes dizem que ontem só foi o anúncio, já faz dias, segundo algumas fontes dizem, que essa operação aconteceu. O Brasil lança uma nota hoje, vergonhosa. O Itamaraty, desonrado por Mauro Vieira, lança uma nota vergonhosa, dizendo que cotidianamente falava com o governo do Maduro, com o ditador, para resolver a situação. Se falava cotidianamente, como não percebeu que os Estados Unidos fez a operação para levá-los de lá? É mais um motivo para que Mauro Vieira venha para cá. Aliás, é mais um motivo para a sua ausência aqui na Câmara dos Deputados. Mauro Vieira mentiu para essa Câmara dos Deputados. Mentiu. Ele vinha para a Comissão de Relações Exteriores, estava marcado para ontem às 14h30. No dia 1º de maio, manda um e-mail para o presidente Felipe Barros dizendo que tinha sido antecipada a viagem com o presidente Lula para a Rússia e, portanto, no dia de hoje não poderia participar, de ontem não poderia vir aqui à Câmara. Porém, a viagem era só às 22 horas. E às 14h30 ele tinha compromisso marcado no início da tarde aqui conosco. Portanto, senhor presidente, uma meia-verdade... Concluí, deputado. Uma meia-verdade é uma mentira por completo. E o que o ministro Mauro Vieira fez mentir.
para a Comissão de Relações Exteriores. Por isso, aprovamos a sua convocação e também a do ministro Ricardo Lewandowski hoje, para que deem explicação não só sobre esse caso lá da Embaixada de Caracas, na Venezuela, mas também da corrupta do Peru, porque para trazer corrupta para o Brasil foi rápido, mas para resolver problema de asilado e perseguido político, não fazem nada. Foi um constrangimento diplomático sem precedentes. E o que o presidente Lula tem a ver com tudo isso? Bem, enquanto seus aliados enfrentam crises internacionais, o petista optou por fazer uma viagem polêmica à Rússia, participando de um desfile militar ao lado de líderes como Vladimir Putin e Xi Jinping. A imagem de Lula na Praça Vermelha, observando mísseis nucleares prontos para uso, viralizou nas redes. Os cidadãos russos veem esse desfile como um momento de reafirmação da identidade nacional. Para o governo russo, é uma oportunidade de fazer a propaganda do regime autoritário, num contexto de guerra com a Ucrânia, que já dura mais de 3 anos desde a invasão russa. Numa clara tentativa de demonstrar poderio militar, o governo de Vladimir Putin convocou mais de 10 mil soldados, que pouco antes do começo do desfile já estavam posicionados em frente à tribuna de honra, onde estão os chefes de Estado de outros países. Entre eles, o presidente Lula, assim como outros 28 chefes de Estado convidados, a maioria alinhados a Putin, muitos de regimes autoritários, como Nicolás Maduro, da Venezuela, e Xi Jinping, da China, que se sentou ao lado de Putin. Além de Lula, nenhum líder relevante de democracias ocidentais estava presente. À tarde, Lula se reuniu com o presidente Putin e sua equipe no Kremlin, sede do governo russo. No encontro, Lula criticou a política do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de taxar produtos internacionais e defendeu o fortalecimento do comércio entre Brasil e Rússia, sem fazer referência ao fato de Putin liderar um regime autocrático. Essa minha visita aqui é para estreitar e refazer com muita força a nossa construção de parceria estratégica. O Brasil tem interesses políticos, interesses comerciais, interesses culturais, interesses científicos e tecnológicos com a Rússia. Jornais estrangeiros criticaram a postura do presidente brasileiro, que parece cada vez mais distante dos valores democráticos que pregava antes de assumir o cargo. No meio disso tudo, escândalos internos continuam crescendo. A fraude bilionária no INSS já ultrapassou qualquer expectativa. Relatórios apontam que o esquema teve início em 2016, durante o governo Michel Temer, mas explodiu de vez nos últimos anos. Hoje, o valor desviado supera até mesmo o confisco da poupança feito por Collor em 1990. E quem paga a conta? O contribuinte comum, aquele que mal consegue sacar seu benefício e ainda vê seu dinheiro sumir em descontos ilegais. Deltan Dallagnol, ex-procurador da Lava Jato, entrou na discussão pedindo investigação sobre o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, que declarou ter mais de R$400 mil em espécie guardados em casa. O valor, segundo especialistas, seria suficiente para render mais de R$4 mil por mês se investido. Por que alguém manteria tanto dinheiro vivo em casa, sem segurança, sem rendimento, e de onde veio esse montante? Enquanto isso, o governo usa recursos públicos para financiar projetos culturais controversos. Um exemplo recente é o espetáculo sobre um prostíbulo paulistano, liberado com verbas da Lei Rouanet. Enquanto comunidades pobres clamam por saneamento básico, merenda escolar e infraestrutura, o orçamento público segue priorizando eventos que parecem servir mais a interesses ideológicos do que sociais. E aí vem a pergunta: até onde vai esse jogo de poder? O STF continua ampliando sua influência, ignorando decisões do Congresso. O Executivo parece mais preocupado com narrativas internacionais do que com os problemas reais do país. E a oposição, embora indignada, ainda não conseguiu unir forças para reagir de maneira efetiva. Uma foto que circulou nas últimas horas mostra Eduardo Bolsonaro reunido com figuras importantes do Centrão, como Ciro Nogueira, Guilherme de Ritt e o advogado Antônio Rueda. A imagem alimenta especulações sobre uma nova articulação política para 2026. Seria o começo de uma nova frente de oposição ao atual governo? E você, o que acha disso tudo? Concorda com a linha dura do Supremo? Acredita que o Brasil precisa urgentemente de uma reforma política ou prefere esperar para ver como tudo vai terminar? As respostas a essas perguntas talvez estejam nas ruas, nas urnas e principalmente no dia a dia do cidadão comum, que luta para sustentar a família, pagar impostos e ainda ver seu dinheiro desaparecer em esquemas obscuros. Sempre tem vídeo novo por aqui. Deixe seu comentário, conte o que achou dessa análise e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.